Amém. Vamos orar. Senhor, nessa hora nos colocamos diante de Ti e declaramos, Senhor, o quanto dependemos de Ti, o quanto dependemos da Tua palavra, o quanto dependemos da Tua direção, Senhor. Eu oro agora, Espírito Santo, para que o Senhor venha ministrar no coração da Tua igreja aquilo que tens ministrado ao meu coração, Senhor. Nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, para crescermos no Teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, toda e qualquer dificuldade aqui com os aparelhos eletrônicos, coloca a Tua mão, Senhor. Exalta o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se os irmãos estão conseguindo ler em cima, mas eu trago uma palavra do Senhor para os irmãos, que é sobre nós aprendermos com as tribulações. Amém? E essa palavra é uma palavra que o Senhor vem gerando na minha vida há alguns meses. A maioria dos irmãos sabem aquilo que eu passei, e eu posso dizer que não eu passei, mas nós passamos, porque os irmãos passaram junto comigo. Amém? E eu agradeço os irmãos, agradeço as orações, agradeço os jejuns. Eu nunca me senti tanto amado como nos últimos meses. E eu tenho aqui na minha mão, uma folhinha, e para nós vermos o cuidado de Deus, essa folhinha aqui é de um dia que o Dani ministrou sobre a graça. E enquanto o Dani ministrava sobre a graça, o Senhor começou a me dar uma palavra sobre por que nós passamos por provações, por que nós passamos por tribulações. E eu não entendia, porque geralmente não é esse horário que o Senhor escolhe para falar comigo. Geralmente quando tem alguém pregando, eu prefiro prestar atenção no irmão que está pregando e anotar a palavra que o irmão está falando. E eu estava fazendo isso, está tudo anotadinho aqui, Dani. Expressão do amor que salva e conserva as vidas. E fui anotando os tópicos, mas ao mesmo tempo o Senhor me incomodava ali, o Espírito Santo me incomodava a eu anotar algumas coisas, porque nós passamos por provação. Em um dos tópicos eu coloquei aqui: para sermos provados, purificados, experimentados e aprovados, porque somos propensos ao orgulho, para ficarmos mais pertinho de Jesus. E ali eu anotava a pregação do Dani, anotava alguns tópicos aqui e entendia, Bom, eu acho que aquilo que o Senhor quer que eu ministre na próxima vez que eu for compartilhar alguma palavra é sobre provação, é sobre tribulação. 3 dias depois, eu tinha um exame, Vou falar bem brevemente, alguns irmãos talvez não saibam detalhes. Temos visitas aqui hoje e talvez eles não entendam, mas eu vou dar uma resumida. 3 dias depois, num exame de colonoscopia, foi encontrado um tumor no meu intestino grosso. E inicialmente me falaram que era pólipos. Eu saí daquele exame meio grogue. Os irmãos que já fizeram sabem que você não sai muito legal do exame. Eu não entendi nada. Eu sei que me marcaram a cirurgia, marcaram a consulta do médico, que era dali 30 dias para o outro dia. Eu fiquei um pouco preocupado, confesso aos irmãos, mas eu fiquei muito preocupado mesmo no outro dia de manhã, porque no outro dia de manhã foi meu pai com a minha mãe tomar café comigo e o Daniel também. Chegaram os 3 para tomar café. Aí eu vi que alguma coisa não está legal. Aliás, já saiba, quando for teu pai e tua mãe tomar café com você e o pastor, saibam que assim, ou é alguma coisa muito boa ou não é uma coisa tão legal. E ali foi me falado, falei assim: olha, André, não são só pólipos, tem ali uma questão do tumor, não se sabe se é maligno, não se sabe se é benigno. E eu tinha 30 dias até a cirurgia para fazer exames, e fui em oncologista, que é um médico de câncer, eu fui em nutricionista, eu fui em nutrólogo, eu fui em geneticista, eu fui, acho que quase que em todos os médicos que existem para pegar informações. E as informações não eram nada boas, de fato era um câncer
maligno. 30 dias depois passei por uma cirurgia, num pós-operatório muito difícil. Quem passou de perto comigo sabe o que foi aquilo, onde foi retirado metade do meu intestino grosso, e graças a Deus hoje eu estou muito bem e não precisei passar nem por quimioterapia, nem por radioterapia. O Senhor foi fiel comigo e eu agradeço a Ele por isso. Amém? Glória ao Senhor por isso. Alguns dias depois da cirurgia, nesse pós-operatório, como foi retirado um pedaço de órgão, todo tipo de desequilíbrio eu tive, todo tipo de desequilíbrio de absorção eu passei. Então, o meu cortisol variou, o meu ferro variou, a minha ferritina variou, e isso afetou todo o meu sistema, não só físico, como também emocional. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que o Senhor permitiu que eu experimentasse isso que eu vou ministrar para os irmãos essa noite. Amém? E aliás, o que eu achei que seria só uma palavra sobre tribulação, se tornaram algumas palavras. Amém, Dani? Tem umas palavrinhas para compartilhar aí. Não quero compartilhar tudo de uma vez, mas algumas coisas eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira palavra é sobre algumas informações que são essenciais, irmãos, para nós passarmos por tribulações. Abra comigo em Mateus 22, 29. Onde Jesus vai nos dizer que nós muitas vezes erramos por não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Diz aqui: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amados, passar por tribulação, passar por aflição, já é algo muito difícil, já é algo muito duro, já é algo muito desconfortável. Agora, passar por tribulação, passar por provação, sem entender o que está acontecendo, sem compreender esse assunto biblicamente, sem entender que nisto Deus também está, é algo que torna a tribulação ainda mais pesada de se passar. E o motivo de eu trazer essas informações, eu coloquei aqui vencendo desequilíbrios na palavra, foi aquilo que eu observei durante o momento que eu passava pelas tribulações, o quanto muitas vezes nós somos desequilibrados ao passarmos por dificuldades. O quanto que se prega hoje em dia um evangelho que ele é triunfalista, aonde o passar por dificuldades te coloca quase como um pecador, aonde o passar por aflições, aonde o passar por às vezes uma doença, onde passar por problemas familiares te coloca como alguém que olha lá se você não está em pecado, olha lá se você não está fazendo nada errado. Por quê? Porque é pregado um evangelho triunfalista onde o crente vive somente vencendo. Ele só vive em vitória, ele só vive as coisas boas, ele só vive as conquistas, ele só vive o carro novo, ele só vive a casa nova, ele só vive a bênção nova, ele só vive o aumento do salário, ele só vive coisas boas. E parece que quando você é acometido por dificuldades, você não é cristão. E isso é totalmente combatido pela própria Bíblia, apesar que muitos homens usam a Bíblia para pregar esse evangelho triunfalista. E eu quero, antes de passar, pode passar, Trigo, para a próxima parte, definir algumas coisas sobre tribulações, sobre dias maus, sobre dias difíceis, sobre provações. E por que eu quero fazer isso, irmãos? Por favor, me entendam bem, eu não quero aqui falar sobre tribulação,
porque vai vir um tempo de tribulação. Eu não estou aqui falando sobre tribulação porque agora você vai passar por tribulação. Eu estou aqui falando por tribulação, irmão, porque tribulação é parte da vida do cristão. Amém? A questão não é se você vai passar ou não por tribulação. A questão é quando você vai passar por tribulação, se é que você já não está passando por alguma tribulação. Por quê? Porque nós vamos ver na palavra que tribulação não escolhe A ou B. Tanto A quanto B passam por tribulação. Amém? E a primeira definição para tribulações e aflições é a palavra tríplice. Tríplice. Nossa, essa é difícil de falar. Tríplice. Amém? É isso aí. Que significa o ato de prensar. Pressão forte, aflição e opressão. Onde que aparece essa palavra? Em João, em uma das passagens, João 16, 36, 33. Não precisa abrir. Mas Jesus nos diz: essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo passais por lá aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse que nós passaríamos por aflições? Jesus. Quem disse que nós passaríamos por tribulações? Jesus. Para quem Jesus disse isso? Para os discípulos. Jesus passou por tribulações? Sim. Jesus passou por aflições? Sim. Os discípulos passaram por aflições? Sim. Os homens de Deus mais seletos que nós conhecemos passaram por aflições? Sim. Então nós precisamos entender que a aflição, o ato de prensar, essa pressão forte, essa opressão, muitas das vezes ela não é nem maligna, ela é da vida, ela faz parte daquilo que nós vivemos. Em outra passagem, 2 Coríntios 1:4, pode abrir na tua Bíblia. Essa palavra aflições é a mesma palavra de tribulações. Quando Jesus diz que nós teríamos aflições, ele usa a mesma palavra que Paulo usa para falar de tribulação, é a mesma palavra. E diz aqui: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? A segunda palavra é dias maus, do grego poneros, que significa dias de labores, aborrecimentos e fadigas, pressionado e atormentado por labores, que faz trabalho árduo de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã, onde que aparece em Efésios 6:13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E vamos combinar, irmãos, às vezes não é só dia mau não, às vezes são dias maus, às vezes são semanas más e às vezes são meses maus. Só comigo ou acontece com alguém também aí? O Senhor é conosco, irmãos, nesses dias maus. Amém? E a terceira palavra é a palavra peirasmos no grego e naká no hebraico, que é a palavra provações, que significa o ato de provar, o ato de testar. E nós vemos ela em Tiago 1:2, pode abrir em Tiago, que nós vamos continuar em Tiago aí. Vou procurar ser bem breve. Pode deixar aberto em Tiago. E diz aqui que talvez sejam os versículos mais difíceis da gente obedecer. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação, a prova da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Em outras traduções, produz paciência. E aqui a gente entra um pouco mais nessa definição de provação, porque provação, a palavra peirasmos, ela tem dois significados e aí em Tiago ela é usada nos dois significados. O primeiro significado dessa palavra é experimento. O ato de você ser provado, o ato de você ser testado, o ato de você passar por uma prova e o Senhor nessa expectativa sobre você, a expectativa dele é que você seja aprovado e que essa prova te fortaleça. Só que ela também tem a tradução, que é ali no número 2, de sedução do pecado. E aí, no português, é traduzido como tentação. Amém? Nós vamos ler aqui em Tiago sobre provação e sobre tentação. E continuando aí, meus irmãos, sede por grande alegria quando passardes por várias provações, em outras traduções, tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em vós coisa alguma. Vamos para o 12, porque ele volta a falar sobre tribulação. Bem-aventurado o varão, Tiago 1,12, que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Pode passar, Trigo? Mas é importante a gente entender, amados, para a gente se situar. Senhor, o que eu estou passando? É uma provação ou é uma tentação? Amados, provação é aquilo que vem ou das circunstâncias da vida, ou que vem do próprio Senhor, para nos forjar discípulos cada dia mais semelhantes a Jesus. Tentação não vem do Senhor. Tentação, ou ela vem do diabo. Lá em Lucas 4,2 diz que durante 40 dias o Senhor foi tentado pelo diabo. Ele nada comeu naqueles dias e ao fim desses dias ele teve fome. Ou ela vem da nossa própria concupiscência. Você é tentado naquilo que você deseja. Nossa, mas eu estou com uma tentação nessa área, o que eu preciso fazer? Primeiro, orar. O segundo, se desviar daquilo. O terceiro, saber que você só está sendo tentado nessa área, porque dentro de você tem uma fome, um desejo que toca esta área. Portanto, não ore somente para que o Senhor te livre daquilo que está fora, mas também ore para que o Senhor trate o teu coração, porque se aquilo está te tentando, é porque dentro de você há desejo, é uma concupiscência por aquilo. E por que eu digo isso? Porque é importante a gente saber que a tentação, ela vem do diabo. A tentação tem a ver com o pecado, a tentação tem a ver com a minha concupiscência, a tentação tem a ver com aquilo que eu dou espaço, com aquilo que eu dou lado. Eu não estou falando aqui nessa noite sobre tentação, talvez em outra noite. Eu estou falando sobre provação, e provação, ou ela vem das nossas circunstâncias, ou ela vem do nosso próprio Senhor. Abra comigo em Salmos 11, 5. Salmos 11, versículo 5. E nós vamos entender que você pode ter uma vida justa,
você pode ter uma vida santa, você pode ter uma vida no altar do Senhor, e é bom que você saiba que isso não te livra de ser provado pelo Senhor. Salmos 11, versículo 5 diz: o Senhor prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. O Senhor prova o justo. O Senhor prova os justificados. Em outra passagem, abra comigo em Deuteronômio 8,15. Nós vamos ver o Senhor provando o seu povo. Nós sabemos o contexto. Esse é um texto de exortação para que o povo de Deus trouxesse à memória a bondade do Senhor. Mas para que ele trouxesse à memória a bondade do Senhor, ele também deveria lembrar da severidade do Senhor. Deuteronômio 8:15, vamos ler desde 14, diz aqui: se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, porque te guiou por aquele grande deserto e terrível de serpentes ardentes, e de escorpiões e de secura em quem não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. É o 16, é o mais importante. Sobre o contexto, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram. E olha o motivo: para te humilhar, para te provar e para no fim te fazer bem. Amados, o que nós precisamos saber, nós hoje cantamos aqui Salmo 23, e diz o Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, Ele nos guia aos pastos verdejantes. Amém? Quem gosta aqui de pastos verdejantes? Eu amo pastos verdejantes espiritualmente falando. São tempos de paz, são tempos de vida, são tempos de alegria. E o mesmo Senhor que guia por pastos verdejantes é o Deus que anda conosco no vale da sombra da morte. As duas realidades acontecem, e, irmãos, abram os olhos, Deus está nas duas. Nós temos dias bons e temos dias ruins, e Deus está nos dias bons e Deus está nos dias ruins, e Deus usa os dias ruins, os dias difíceis, para nos aprovar. Amém? Gênesis 22:12, um pouco para trás, temos ali o Senhor provando Abraão. Deus pede Isaque para Abraão. E se isso não é uma aprovação, eu não sei o nome disso. E o Senhor permite que Abraão chegue até o local de sacrifício. E o Senhor permite que Abraão ande ali alguns dias até o local de sacrifício, com o seu filho perguntando: pai, nós estamos indo para o sacrifício, a gente só não achou o cordeiro. E Abraão, com a palavra do Senhor: você vai sacrificar o teu filho. Abraão olha para o filho dele e fala: filho, Deus proverá, sabendo que o sacrifício era o seu filho. E diz em Gênesis 22, desde o 10 nós podemos ler: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele levantou, mas o anjo do Senhor lhe bradou. E eu entendo que se ele gritou é porque a coisa estava quase acontecendo. E disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o teu moço e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes ao Senhor e não me negaste o teu filho. Mais uma só em 1 Pedro 1, dos 6 a 7, trazendo para o Novo Testamento.
para que talvez a gente não pense que isso era só com os irmãos do velho. Não precisam abrir, irmãos, eu vou ler rapidinho aqui. Mas diz que em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que estejais um pouco contristados com várias provações. No 7 diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus. Provações, tribulações vêm sobre ímpios e justos. Vêm sobre pessoas que oram e sobre pessoas que não oram. A diferença da provação e da tentação, como eu falei um pouco aqui, é que a provação ela vem das circunstâncias e do Senhor. A tentação ela vem do diabo e do nosso coração pecaminoso. E eu pergunto para os irmãos o que eu faço em cada uma delas. E alguns conselhos é: a provação, irmãos, você enfrenta e fica firme no Senhor. A tentação, você corre e não enfrenta. A provação, ela vem para a tua edificação. O Senhor quer te fazer um muro mais forte. O Senhor quer te fazer um crente que ora mais. O Senhor quer te fazer um crente mais puro. Então Ele te prova para que você cresça e seja edificado. A tentação, o diabo quer te destruir. A provação vem para te aproximar do Senhor. A tentação vem para te afastar do Senhor. A tentação vem para te purificar. A provação vem para te purificar. A tentação vem para te sujar. A provação vem para te amadurecer, te fazer um crente mais maduro. A tentação vem para te apodrecer. A provação vem do Senhor. A tentação vem do diabo. A provação nós enfrentamos e da tentação nós corremos. Irmãos, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por tribulações, é normal, é absolutamente normal a gente fazer um raio-x. A gente faz, ainda mais quando a coisa é severa. Eu fiz. Rebeca, minha fiel esposa, está aí para concordar comigo. Mas nós pensamos: Senhor, será que eu fiz algo? Senhor, será que eu errei em algo? Senhor, será que eu estou tratando alguém mal? Senhor, será que eu estou de alguma forma sendo leviano? E, amados, não que eu seja o mais santo, misericórdia, acho que se Paulo fala que ele era o principal dos pecadores, eu acho que eu estou na fila ali, bem atrás dele. Mas o Senhor não me trouxe nada. E naquela luta e naquela angústia que a gente fica, eu fui para o Senhor: Senhor, mas o que o Senhor quer com isso? O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender? E eu confesso aos irmãos, foi bem difícil. Porque se tem uma coisa que as tribulações mexem, é com as nossas emoções. Nossas emoções, elas são treinadas a identificar Deus nas coisas boas e, muitas vezes, o diabo nas coisas ruins. E nós precisamos saber que tribulação, provação, na grande maioria das vezes, não tem a ver com o pecado. Não tem a ver com algo que você fez ou deixou de fazer. Tribulação ou provação tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tem a ver com aquilo que Deus quer trabalhar na tua vida. Porque se tem algo que nós fazemos no meio da provação ou no meio da tribulação, é abaixar totalmente nossas armas para o Senhor. Amém? A gente fala: Senhor, amém, o que o Senhor quer fazer? Por favor, faça logo, porque a coisa está difícil. E é bom que a igreja saiba disso. Por quê, amados? Porque já é difícil passar por tribulação.
Agora, mais difícil do que passar por tribulação é a gente passar por tribulação enganado. É a gente passar por tribulação ou provação em um ambiente de acusação, que muitas vezes ele não é devido. Ele não existe. Muitas vezes aquilo é o Senhor te moldando, te fortalecendo, te amadurecendo para que você sirva melhor Ele. Amém? Eu quero que isso ajude os irmãos, porque eu não quero que os irmãos sofram tanto quanto eu sofri. E para finalizar, pode passar, Trigo. 2 coisas que nós precisamos saber sobre tribulação. Amados, e se lembrar dessas 2 realidades me trazia um certo alento nos dias maus, nos dias difíceis. E por que é importante a gente ver isso biblicamente? Porque o que nos sustenta nos dias de tribulação é a palavra. Amém? O que me sustentava nos dias difíceis, o que me sustentava nos dias onde as notícias ruins chegavam, os exames chegavam, os relatos médicos chegavam. Eu me lembro do dia que a gente foi na oncologista, e a gente foi num oncologista em São Paulo e outro aqui em Rio Preto. E é o tipo de conversa que ninguém quer ter nunca na vida, né? Que tipo de câncer eu tenho? O que eu faço com isso? Vou ficar vivo? Não vou? Vou passar? Não vou? E a melhor coisa que eles me diziam, a melhor notícia que você recebe nessa hora é a seguinte: não, fica tranquilo que as chances são ótimas. Né? E adivinha no que as chances de sobrevida são ótimas. E adivinha no que a tua cabeça pensa quando você pensa que as chances de sobrevida são ótimas. Quer dizer que então tem chance de não ter. É isso. E eu me lembro que a gente estava na oncologista e ela olhando, né, aqueles exames e vendo o que era, o que não era, e perguntando se eu tive algum sintoma, e não tive nenhum sintoma, foi por milagre mesmo que eu fui parar naquele exame. E ela falou assim: olha, que bom que você descobriu esse câncer no grau que você descobriu. E eu falei: como assim? Não, é que isso aí, câncer tem grau, né? Eu não sabia disso também. Tem grau 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, um monte de divisórias. Eu falei: tá, e qual que é o grau que eu tô? É 2A. Eu falei: tá, isso é bom, isso é ruim? Não, isso é o início, tem 5 ou 6 graus, cada grau tem uma letra e você está em nível inicial. E eu falei: porque se eu descobrisse mais tarde, eu teria que fazer quimioterapia ou radioterapia? Ela falou assim: não, na maior tranquilidade do mundo, esse tipo de câncer que você tem não responde à quimioterapia. Não tem. E eu falei: tá bom, e aí? Não, você vai tirar uma parte ali, né? Provavelmente não vai ter que passar. E pode ficar tranquilo, as chances de sobrevida são ótimas. E aí você vai para tua casa, irmão. E aí você vai colocar a cabeça no travesseiro. E aí a tua mente começa a ir para a direita, para a esquerda. Você pensa nos filhos, você pensa na esposa, você pensa na vida, você pensa no ministério, você pensa em servir ao Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque nessas horas, necessariamente, a não ser que você seja alguém de sangue muito frio, as nossas emoções, elas variam. E a única solução que temos é nos apegarmos naquilo que está escrito na palavra. E eu falo para os irmãos: mas você estava sentindo aquilo que estava escrito na palavra? E eu digo para os irmãos: não. Mas eu estava declarando aquilo que estava escrito na palavra. E o que a gente faz na tribulação quando a nossa emoção balança?
a gente esquece as nossas emoções e a gente lê a palavra. E a gente continua lendo a palavra e a gente se apega naquilo que diz a palavra. E algo importante em que eu me apegava, Eclesiastes 1, versículo 4 e 8, diz o seguinte: Eclesiastes 1, 4 e 8? Não, eu acho que é 3, 4 e 8. 3. Eclesiastes 3, 4 e 8. O que diz Eclesiastes 4? Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Eclesiastes 8 diz: há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Apocalipse 2:10. Lá no último livro. Eu vou ler aqui que eu já abri. Diz aqui: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 1 Pedro 1,6 diz que nós devemos ser provados ainda por um pouco tempo, para nós sermos aperfeiçoados. E por que é importante nós sabermos biblicamente que a tribulação severa tem dias contados? Porque isso torna a tribulação possível de ser passada. Acho que uma das coisas que a Rebeca mais me falou nesse tempo, enquanto a gente orava, ela me abraçava e dizia: vai passar. Vai passar. E algo que nós precisamos entender é que tribulações severas, elas passam. E por que elas passam? Porque Deus conhece a minha e a tua estrutura. Tem uma outra passagem, se eu não me engano, em Apocalipse, que fala da perseguição dos últimos dias. E daqueles dias de tribulação, e a palavra diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos suportariam. Salmos 103:4 diz a palavra: pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Acho que foi uma das orações que eu mais fiz também nesse tempo todo. Senhor, lembra-te da minha estrutura e lembra-te que eu sou pó. E por que as tribulações passam? Porque o interesse do Senhor não é que as tribulações te espremam, não é que a tribulação te machuque a ponto de que você não consiga levantar. O objetivo do Senhor, ou em te dar uma tribulação, uma provação, ou em permitir que você passe uma tribulação, é que você seja ali passado por um período difícil, e nesse período você aprenda com o Senhor, você aprenda com a palavra, você aprenda com os irmãos, você aprenda coisas que você estava talvez postergando, e que você consiga se levantar para aquilo ser útil nas mãos do Senhor. Amém? Ah, mas existem tribulações e problemas que perduram. Sim, mas também nesses problemas existe a graça de Deus que te dá a condição de passar. Mas eu, lendo a palavra, me lembro somente da situação de Paulo, que passa pela situação de um espinho na carne, onde ele pede para o Senhor para tirar o espinho na carne por algumas vezes, mas o Senhor diz a ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas nós precisamos saber que tempos severos, tempos de dificuldades, tempos de severa aflição,
eles passam. E algo que nós precisamos saber é isso. Quando as coisas estiverem muito difíceis, saiba disso. Aquilo é um tempo que o Senhor está permitindo. Existe tempo de chorar. E como diz a palavra, existe tempo de sorrir. Amém? E a última parte é que as tribulações são dias preciosos para nós conhecermos o nosso Pai. Abra comigo em 2 Coríntios 1, 3 e 4, e eu já estou indo para o fim. Me perdoem aí o tempo. Me deixaram um pouco apertadinho aqui hoje, mas amém. Só lembrando, enquanto os irmãos acham aí, depois do culto vai ter ali uma bênção, um cachorro quente dos pré-adolescentes, para os irmãos terem mais tempo de comunhão aí, amém? Calma que vai chegar o tempo de comer. Estamos aqui nos alimentando da palavra. Mas diz aqui 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e, falem comigo, Pai. De novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós mesmos recebemos de Deus, com a mesma consolação que somos consolados por Deus. Quem nos consola na nossa tribulação? Deus, o Pai. Mas é como? Através do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que traz o consolo do Pai. Assim como no versículo 5 nós lemos, porque como as aflições, olha aqui de novo, as tribulações de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo Jesus. O que nós precisamos lembrar nos dias de tribulações severas é que por mais que a tua opinião, por mais que a tua emoção não esteja alinhado numa boa emoção ou num bom sentimento, a palavra de Deus não muda. Jesus nos disse, em Mateus 28, ele disse para nós irmos, fazermos discípulos, ensinarmos a guardar, e ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias, o que quer dizer no grego, no hebraico, no japonês, no inglês? Quer dizer todos os dias. E no que isso ajuda a gente? A saber que, por mais que o barco esteja balançando para a direita ou para a esquerda e as ondas estejam entrando, essa consciência precisa estar conosco, para nós não entrarmos em colapso. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E se tem uma fase para o Senhor ficar em silêncio, é na tal da tribulação. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas Senhor, eu sei de uma coisa: o Senhor está comigo no meio da tribulação. Senhor, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E Senhor, se o Senhor disse que é todos os dias, é todos os dias. Mas André, eu não estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo aflição. Ok, isso não muda a palavra de Jesus.
Isso não muda a verdade. Por quê? Porque as tuas emoções estão bagunçadas. A palavra de Deus não está bagunçada. E isso é um exercício de fé. Porque naturalmente a gente está acostumado a reconhecer Deus nas bênçãos. Eu comprei um carro, glória a Deus. Sinto a presença do Senhor. E quantas vezes isso acontece? Nossa, eu vendi a minha casa, glória a Deus. Nós oramos e agradecemos e louvamos. Às vezes falamos em línguas. Olha, eu recebi uma promoção, glória a Deus. Por quê, amados? Porque nós reconhecemos Deus nas boas ocasiões. E é verdade. Deus está nas boas ocasiões mesmo. Se você fez um bom negócio, Deus está, glorifica a Deus. Vou ter um filho, glória a Deus, glorifica a Deus, é verdade mesmo. O que a gente não pode perder de vista é que o Deus que está conosco nas boas coisas que nos acontecem, Ele também está nas coisas ruins que nos acontecem. Ele não deixa de ser Deus, Ele não é menos Deus, Ele não se afastou de você nesses dias, mas você precisa confessar: Senhor, Tu és o Deus dos pastos verdejantes e Tu és o Deus do vale da sombra da morte. Amém? E para finalizarmos, Salmos 119. Não vou ler inteiro, só uns versículos só. Abram comigo Salmo 119, 67. Vamos ficar de pé para nós já orarmos. Amém? Amados, por mais que a gente brinque com o Salmo 119, é o capítulo mais longo da Bíblia. Eu quero recomendar aos irmãos que leiam mesmo o Salmo 119. É precioso o que está escrito no Salmo 119. Mas vamos pular alguns versículos que falam sobre outros assuntos e vamos pegar algum versículo sobre a questão da aflição, da tribulação. Lembrando que esse contexto é o contexto da aflição e da tribulação que o Senhor nos coloca. Amém? Não estou dizendo que toda tribulação é algo que o Senhor preparou para você passar. Existem coisas que são inerentes à vida. Mas existem coisas que o Senhor nos dá para nós passarmos. Existem coisas também que a gente se mete a passar por nossos próprios erros. Mas a boa notícia é que mesmo quando a gente se mete a passar por nossos próprios erros, o nosso Pai não nos abandona. Amém? Portanto, mesmo que você caia em tentação, mas eu caí em tentação e isso não tem nada a ver com Deus, isso é o meu coração pecaminoso, isso foi o diabo que deu e eu abracei, há misericórdia. Amém? Se há arrependimento, se há fé, há misericórdia. Mas eu falo aqui das situações de aflição onde o Senhor nos permite passar. E diz aqui Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. 68 diz: Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. No 71 diz, Salmo 119, 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E no 75 diz, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste. O 76 diz, sirva, pois, a tua benignidade, para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. O 77 diz, venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. Amados, nós servimos a um Deus que não perde o controle das situações que a gente passa. E nós servimos a um Deus que
no meu entendimento, muitas vezes aquilo que nós estamos passando é coisa que a gente gerou. Deus não tinha nada com aquilo. Muitas vezes as situações que nós estamos passando são coisas da vida. Bateu o carro, perdeu o emprego, uma dor, uma situação. Eu, por exemplo, estou com dor nos braços. A gente estava na chácara ontem e todo mundo que estava lá acho que está com alguma dor. E isso não tem nada a ver com Deus ou com o diabo, é coisa da vida. Está com uma dor no braço. Mas uma coisa eu sei, amados, o nosso Deus, Ele não perde a oportunidade de te ensinar, seja qual for a situação da tua tribulação. Saiba que isso nas mãos de Deus é um prato cheio para Ele mudar a tua vida. Isso nas mãos de Deus é um prato cheio para Ele falar no mais íntimo do teu coração. Isso nas mãos de Deus é uma ótima oportunidade para que Deus mude a sua vida, molde a sua vida, molde o teu coração. Aí você vai falar, mas André, Deus não tem nada com isso. Eu sei, mas Ele é misericordioso. É como um pai que muitas vezes pega um filho fazendo arte, bagunça. Eu não mandei ele fazer isso, eu já falei para ele não fazer isso. Mas ele não abre mão do filho. Ele pega o filho, ele ensina o filho, ele restaura o filho. E eu deixo essa palavra, essa primeira palavra sobre tribulação, para que nós não venhamos a cair em desequilíbrios nesse assunto. Para que nós, como igreja do Senhor, aprendamos a passar por tribulações de maneira mais tranquila possível. Não sei se é possível falar isso, que a gente passa tranquilo por tribulação, mas que a gente possa aprender a passar por tribulação, sabendo, amados, que o Senhor está conosco nas tribulações. Amém? Sabendo que o Senhor não abre mão da sua palavra. O Espírito Santo passa com a gente. Se você não sente, mas eu não estou sentindo, chame os irmãos, orem com os irmãos, peça ajuda. Eu fiz muito isso esses dias, por esses meses. E graças a Deus, estou aqui, passou, né? E eu louvo ao Senhor, porque Ele foi bom mais uma vez com a minha vida. Ele permitiu que eu passasse por dias dificílimos, mas Ele fez disso um ensino para mim e agora está fazendo disso um ensino para a igreja. Amém? Vamos orar? Dá a mão para o teu irmão. Fala para ele, se você passar por tribulação, irmão, conta comigo. Amém?